isso. E a avó da criança ficou muito triste, muito chateada com o que aconteceu. Afinal de contas, ninguém gosta de ver o seu filho, o seu neto, né, sendo chamado a atenção por alguém que não é da família. Né? E até mesmo quando é da família, às vezes as pessoas reclamam. Então, se é por alguém de fora, já imaginou se teve realmente esse tapa? Você fica louco. Como é que alguém vai dar um tapa, né? A gente não se tem ainda a certeza se houve esse tapa. Essa testemunha que a Thaís conversou agora, ela já disse que não, que essa pessoa teria tentado segurar a criança para a criança não atravessar a rua. É uma criança de 5 anos, né? São 5 anos que tem essa criança, quer dizer, inclusive estava indo para uma consulta. Thaís, eu vou conversar aqui agora no estúdio com a doutora Paula Koprusinski. Ela é psicóloga especialista em autismo. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Paula, aqui no Balanço Geral. Até era legal a gente começar falando para as pessoas que estão acompanhando o Balanço Geral quais são, assim, as características de uma criança autista. Beleza, então acho que o primeiro passo é a gente entender que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ninguém vira autista ao passar da vida. Você nasce autista, existe uma questão de autismo regressivo, então pode ser que tenha uma criança que tenha um desenvolvimento mais neurotípico, assim, né, mais normal, dentro dos marcos, e acaba tendo autismo regressivo. E uma coisa que é importante, acho que, da gente pensar no autismo, que não tem como a gente ver na criança que está andando. Você não vê no fenótipo, né? Não tem um olho diferente, uma mão diferente. Você não olha assim, ele é autista ou não é. Você vê uma criança com os traços biologicamente típicos, né? Como qualquer um aqui nesse ambiente. E o autismo, ele é caracterizado por 2 grandes áreas. Então, são questões sociais, de comunicação social e interação social, e também de padrões de comportamentos e interesses repetitivos e restritos. Essas são as 2 grandes áreas do autismo, tá? Doutora, e existem níveis dentro do espectro autista? Existe sim. Existe 3 níveis de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental. Tem o nível 1, que é o nível de pouco suporte. Então, é uma criança que a gente considera, assim, um autismo mais leve, né? Ela consegue conviver bem em sociedade, ela tem mais autonomia, ela não precisa de tanto suporte dos outros. Todos vão provavelmente precisar de terapia, tá? Então, isso independe. Pode ser uma pessoa independente, é isso? Pode. Tem autistas adultos que se identificam autistas depois dos 30 anos, que tinham algumas dificuldades sociais na escola, na faculdade, não entendia muito bem. Aí um belo dia vê uma matéria e fala, nossa, mas eu me identifico com tudo isso. E aí entende que é autista, sabe? Tem o nível 2, que é uma criança que precisa de um pouquinho mais de suporte, e o nível 3, que realmente é uma criança que precisa de muito suporte. Né? Sempre naquelas 2 áreas que eu citei no começo, assim. Agora, doutora, normalmente com que idade, mais ou menos, assim, os pais conseguem identificar que a criança pode ser autista, né? Tá, no Brasil a gente pode fechar diagnóstico a partir de 18 meses. A média é de 18 a 3 anos. Tem casos de crianças maiores que chegam, já tive paciente que chegou comigo com 16 anos e aí fizemos o diagnóstico depois. Então pode acontecer essa questão. Então varia bastante. Mas desde bebê já tem algumas características que você pode observar para ficar alerta se essa criança tem autismo ou não. Ô, doutora Márcia, agora, independentemente da criança ter autista ou não, alguém não tem direito de querer educar ou tocar ou querer educar a criança ou neto de alguém, né? Primeiro, educação quem faz é a família, prioritariamente os pais e as pessoas que acompanham aqui. Educação é feita pela família, primeiro. E segundo, mesmo na família, não se educa ninguém batendo. Então, independente dessa criança ter qualquer situação pessoal específica, uma criança não se faz isso com um adulto, né? Você pensa você sair na rua e dar um tapão no rosto de alguém? Não. Por que numa criança acha que pode? Não faz sentido isso. E é crime, né? E é crime, não tenha dúvida nenhuma. Alguma característica para a gente identificar uma pessoa autista? Tá, então eu vou citar algumas possíveis, porque em cada idade a gente vai ter diferentes questões, né? Mas uma criança que muitas vezes não olha no olho, tem um pouquinho contato visual, pode ter atraso de linguagem, mas pode não ter. O autismo, a gente fala muito de um espectro. Por isso que é tão difícil eu falar assim, todos vão ter essa característica, porque não vão. Varia muito, né? Mas a questão de não responder quando é chamado, de ter comportamentos repetitivos, hiperfoco. Então, a criança que gosta muito de um tema específico, ou às vezes o padrão do brincar é diferente, alinha os brinquedos, pega as coisas, olha bem no olhinho perto, assim. Então, tem alguns padrões de brincadeira que dentro do autismo a gente consegue ver. O diagnóstico é feito por essa observação clínica. Então, é a partir da criança, né, numa sessão de terapia, que você começa a observar e falar, então esse padrão de brincar está diferente, ela não interage tanto socialmente, ela não tem atenção compartilhada, que é esse olhar para você, olhar para um brinquedo, olhar para o outro. E como que a gente deve agir
a partir do momento que você identifica que essa criança é autista, como é que nós podemos agir para interagir ou mesmo ajudar? Então, eu acho que a ajuda vem a partir do momento que a gente começa a conscientizar sobre autismo. Então, o que a gente está fazendo hoje nesse programa, trazendo o assunto autismo, né, para vários brasileiros por aí, é maravilhoso porque a pessoa fala, ah, então é um transtorno, ah, então nasce assim, já tem alguns pontos de atenção, né? E a melhor forma do que a gente pode fazer é pensar em inclusão como sociedade. Eu acredito que pequenos passos de conscientizar e pensar em incluir essas crianças e adultos e adolescentes. E hoje, quem precisar de ajuda pode buscar aonde? Recomendo sempre neuropediatras e neuropsicólogos, ou psicólogos para avaliação psicológica. São esses os médicos que vão te dar os primeiros passos do que fazer. E aí vai acabar indo para terapias e outros auxílios, talvez adaptação na escola, mas tudo começa, de fato, com essa ida ao médico ou psicólogo. Existem instituições que ajudam também essas famílias, né? Existe. Em Curitiba a gente tem algumas que gratuitamente ajudam, mas infelizmente acaba que entra aquela questão de vaga, né? Então, infelizmente na parte pública as vagas são mais pra frente, mas tem do plano de saúde também, então os pais podem buscar ajuda com o plano de saúde e outros profissionais. Tá bom. Doutora Paula Kupczynski, muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Ela que é psicóloga, especialista, né, em tratamento do espectro autista, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu. Tchau.